A vontade de ingressar numa faculdade e dar um novo rumo à rotina tranquila de cidade pequena do interior fez com que Fabrício deixasse a casa dos pais e se mudasse em busca da realização de seus sonhos. O que ele não contava é que sozinho enfrentaria os piores momentos de sua vida. A minha infância foi relativamente tranquila, né, nessa cidade do interior. Aí, aos meus 18 anos, como precisava trabalhar, eu peguei e vim para uma cidade maior, uma cidade de porte mais elevado. E nessa cidade eu consegui um emprego bom na época, e por meio desse emprego, eu visando crescimento, eu comecei a fazer faculdade. E como para uma cidade grande você tem que ter um carro para se locomover, eu fiz o financiamento de um carro na época. E com o transcorrer do tempo, eu estava com esse carro financiado, eu estava já indo para o segundo ano da faculdade, do curso de Direito, eu vim a perder esse emprego. Eu fiquei com a dívida das mensalidades da faculdade e com o financiamento desse carro. E eu não tive oportunidade, não tive sorte de arrumar um outro emprego que fosse próximo do meu emprego anterior. Fabrício não sabia como lidar com tanta dívida. Ele não queria, mas a saída que vislumbrava naquele momento era se desfazer do único bem que possuía, seu carro. Ele pensava que para não continuar aumentando ainda mais os débitos, teria que abandonar seu sonho e trancar a faculdade. Num impulso imediatista, Fabrício não teve dúvidas. Procurou um banco e fez um empréstimo. E esse empréstimo, eu consumi ele rapidamente, eu paguei algumas parcelas do carro que estava em atraso, do financiamento, outras da faculdade, o dinheiro acabou e eu me vi endividado. E veio a depressão após isso. Eu comecei a pensar em dar fim em tudo que eu tinha. Eu já não queria mais estudar, já não tinha mais boas perspectivas de crescimento. E para acarrear veio o problema de saúde. Além da depressão, eu cheguei a ficar doente. Pensei em voltar a morar com os meus pais nessa época, nessa cidade pequena. E isso para mim foi o fundo do poço. Eu deixei de pensar em crescimento e passei a pensar apenas em me desfazer do pouco que eu tinha. A experiência e o conselho de um pai amoroso vieram como um norte para quem não enxergava a direção. Meu pai, ele, por ser muito presente a mim, ele viu a dificuldade que estava passando. E meu pai, por ser já membro da Igreja Universal, ele fez o convite para mim ir numa reunião com ele. Eu aceitei, eu falei, vamos na Igreja Universal, eu vou conhecer a Igreja Universal. E eu cheguei na Igreja Universal numa segunda-feira, que era uma reunião dos empresários. E desde o primeiro momento que eu cheguei na Igreja Universal, eu passei a ter uma certeza comigo de que eu tinha que acreditar em alguma coisa mais sólida, mais importante. Porque tudo que eu ouvia ali me passava muita certeza. Era muito concreto o que eu passava e o que eu via ali. Assim, Fabrício encontrou na Igreja Universal a força que lhe faltava para dar um basta em tanto sofrimento. Foi participando de campanhas e correntes que ele começou a ver sua vida mudar. Tudo que eu ouvi ali, os ensinamentos que foi passado naquele dia, eu tomei aquilo para mim e eu tive um seguinte pensamento. Eu falei, ora, se o Deus que é falado aqui, ele é tão forte, tão grande, tão supremo, igual a tudo que eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu falei, eu vou praticar essa palavra. Vou trazer essa palavra, vou trazer esse ensinamento para mim. E se esse Deus for realmente grande assim, ele vai agir na minha vida, ele vai mudar a minha vida, porque eu preciso de uma transformação. Ninguém pode me usar, ninguém pode mudar a minha vida, só ele. E eu passei a praticar, eu passei a frequentar assiduamente as reuniões. A cada reunião, um novo aprendizado. Cada corrente, uma nova experiência. Em pouco tempo, Fabrício arrumou um novo emprego
que possibilitou o pagamento de todas as suas dívidas. Eu comecei a frequentar as reuniões, 30 dias depois eu já tinha conseguido um grande emprego numa empresa de porte internacional. E nessa empresa eu passei a ser reconhecido tanto pessoalmente como financeiramente. Eu passei a ganhar bem nessa empresa. E em 30 dias eu já tinha quitado a minha dívida com o banco, já não devia mais para o banco, já tinha colocado o financiamento do meu carro em ordem e a minha faculdade também. Com o objetivo alcançado e diploma em mãos, Fabrício partiu para uma etapa ainda maior em sua vida. Desta vez de forma diferente, com a ousadia de quem conhece o resultado do uso da fé inteligente. Eu comecei a pensar tão grande que eu já comecei a montar o meu plano de negócio da minha empresa. E meses depois eu já estava com a minha empresa aberta. A empresa que eu tenho é a Plano Cred, é uma empresa que atua na área de recuperação de crédito. Tenho o prazer de ter meu pai como sócio na minha empresa. E estou todo dia com meu pai, com a minha mãe. Hoje, além dessa empresa, moro num apartamento conceituado na cidade, um apartamento também em bairro nobre. Tenho carro zero. Hoje, Fabrício é assim, um jovem realizado, orgulho da família. Ele vive uma realidade muito além da que um dia poderia sonhar. Mas ele reconhece que tudo o que conquistou foi impulsionado pela mudança de pensamento que aconteceu através dos ensinamentos recebidos na Igreja Universal do Reino de Deus. Todo o ensinamento que é dado ali, eu passei a tomar aquilo para mim. Eu classifico os ensinamentos que são ministrados na Igreja Universal como a certeza de sucesso. Praticar aquela palavra, praticar aquele conhecimento que é ministrado nas reuniões é certeza de sucesso.